Show de bola, galera! Então estamos aqui para resumir as propriedades que vocês já viram, as propriedades de determinantes. Os vídeos estão aí em cima, você pode procurar. Está aí, só olhar, vai estar lá. Eu quero que você agora preste atenção que nós vamos resumir as propriedades para vocês. Eu sei que foram muitas, então nós vamos pegar essas propriedades todas que nós já vimos e estamos vendo, e isso num processo extremamente detalhado, certo? A álgebra linear está morrendo nas nossas mãos. Tudo bem? Eu quero que vocês estejam comigo aí, não se reembalem, tudo bem? Volta para cá então, venha para a tela, resumo das propriedades de determinantes. Vamos lá, gente. Então, olha só, vamos resumir. Gente, é o seguinte, vocês se lembram como é que se calcula um determinante? Vamos dar uma olhada aí então. Galera, determinantes 1 por 1. O determinante de um número único é o próprio número, beleza? Então nós temos aí a primeira propriedade. Vamos colocar um negócio bonitinho assim, que eu quero que vocês depois deem um print nessa tela, porque isso aqui vai ser a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou colocar, sei lá, talvez assim, ó. O professor Ismael que é bom nessas organizaçõezinhas com marca-texto. Vou pedir umas dicas para ele depois. Olha só. Então vamos lá. Primeira propriedade. Primeira propriedade. Determinantes 1 por 1. Ficou legal. Bom, muito bem. Primeira propriedade. Determinantes 1 por 1. Show. Como é que a gente faz, professor? Uou! É assim, ó. O determinante de uma matriz 1 por 1 é a própria matriz, ou o único elemento desta matriz. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Próxima propriedade, professor. Vamos lá, olha só. Então temos aqui um espacinho para a próxima propriedade. Segunda propriedade. É o determinante da matriz 2 por 2, beleza? Como é que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, desse tipo aqui? A, B, C, D. Como é que você faz? Multiplicação dos termos da diagonal principal, como nós já vimos, menos o produto dos termos da diagonal secundária, certo? Certo, professor. Então, beleza. Então, isso fica como? A vezes D menos B vezes C. Já fizemos um monte de exercício sobre isso, né, professor? Exatamente, cara. Que mais, professor, que nós aprendemos? Nós aprendemos também a terceira propriedade de determinantes, conhecida como a regra de Sarros. Sarrando, né, professor? Olha, rapaz. Então, temos aí. Então, terceira propriedade. Determinantes 3 por 3. Conhecemos isso aqui como a regra de Sarros. Beleza? Show de bola. Como é que funciona a regra de Sarros? É para você aprender a calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Professor, lembrando que isso tudo já foi visto, né? Isso tudo já foi visto. E se eu quiser começar do início, assim, você assiste o nosso primeiro vídeo de álgebra linear, certo? Matrizes. Eu não posso começar direto por determinante, não. Não é uma boa ideia, tá? O ideal é que você comece por matrizes, porque você não aprende primeiro a somar e depois que você aprende os números. Primeiro você aprende os números e depois que você aprende a somar, tudo bem? Show de bola. Como é que funciona então, professor? Multiplica essas diagonais aqui, ó. É só sair multiplicando? Isso, é só sair multiplicando. Então escreve aí embaixo, professor. Então vamos lá, ó. Ficou A, E, I
mais BFG mais CDH, agora menos CEG menos HF, vou escrever aqui embaixo, tá bom? HF, não dá para escrever muito ali embaixo, imaginem que são F, tá bom? E BDI menos BDI. Então, essa é a terceira propriedade, a propriedade da regra de Sarros, que te auxilia a calcular determinantes 3 por 3. Beleza? Então, essas são as 3 propriedades que nos ajudam a realizar o cálculo de determinantes. Beleza? Então, esses são os cálculos de determinantes. Show de bola! Então, agora o que nós vamos falar é sobre os famosos cofatores e teorema de Laplace. Vamos lá? Show! Então, vamos continuar, gente, agora com a nossa quarta propriedade. Como é que a gente calcula um cofator? Vamos lá? Isso não é bem uma propriedade, mas para ficar bonitinho eu vou escrever aqui propriedade, tá bom? Show. Deixa eu colocar com a cor certinha para ficar tudo legal. Bom, quarta... Nossa, calma aí. Propriedade. Cofatores. Muito bem. Como é que a gente calcula um cofator, professor? Fórmula de cofator. CJ é menos 1 elevado a I mais J vezes uma parada que nós conhecemos como menor complementar. Professor, não lembro disso não. Você pode dar uma relembrada aí? Posso, cara? Claro que eu posso. Não lembro disso aí mesmo. Isso aí fugiu da minha cabeça. O senhor vai ter que explicar aí. É sua obrigação. Tá bom, rapaz. Eu vou explicar para você. Olha só. Eu tô dividindo aqui em pedacinhos para ficar tudo bonitinho para você, tá bom? Muito bem. A melhor forma da gente prosseguir aqui é com um exemplo, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Calcule o cofator do termo A23 da matriz a seguir, lógico. A matriz é essa aqui, ó. 1, menos 3, 4, 2, 1, 9, 6, 1, 1. Tá aí, essa é a nossa matrix. Tranquilo? Show. Estamos querendo calcular o cofator deste termo aqui, certo? Ó, A23 é esse termo aqui. Como é que você faz? Substitui direto na fórmula de cofator. C23 tem que ser igual a quanto, professor? Menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o menor complementar do elemento 23. Como é que você faz para achar esta jossa, professor, de menor complementar? É assim, você corta a linha e a coluna a que pertence o elemento A23. Sobra o quê, professor? Sobra uma matrizinha, certo? Sobra a matriz 1, menos 3, 6, 1. Ah, não vi isso não. Você pode explicar? Posso, tá aqui, ó. Esses elementos que sobraram aqui, ó. Ah, são os elementos que sobram. Exatamente. Então, sobe aqui. Quando você calcula, então, um cofator, você vai envolver o elemento que você quer achar o cofator, corta a coluna, corta a linha, e o que sobrar, você monta uma nova matriz. Sempre, professor? Sempre. Ah, mas eu não acredito no senhor, não. Então,
não posso fazer nada. Olha, eu acredito, tô brincando com você. Então tá bom. Então você acredita? Então tá tudo certo, rapaz. Então desce aqui comigo pra gente aprender. Olha só. Então, nós aprendemos aqui, então, que o cofator, ele cria uma nova matriz, certo? Tudo bem? Show. Então, o que você vai fazer com esta matriz? Você vai calcular o determinante desta matriz, certo? Você vai calcular o determinante. Professor, determinante, exatamente. Ah, não sei calcular determinante não, professor. Como é que eu acho determinante de matriz 2 por 2? Rapaz, tá aqui, ó. Opa, foi um monte de coisa para fora aqui. Aqui, ó, determinante 2 por 2. Cara, tá ali do lado. É verdade, né? Pois é, então vai ficar quanto? 1 vezes 1 menos 3 vezes 6, certo? Isso é 1 mais 18 dá 19, certo? Então, o menor complementar do termo 23 será menos 1 elevado a 5 vezes 19, certo? Isso dá menos 19. Então, é assim que você calcula o cofator de um número, tá? O cofator de um termo de uma matriz quadrada, tudo bem? Então, esta é a propriedade referente a cofatores. Agora vamos para o teorema de Laplace. Vamos lá? Para que serve o teorema de Laplace? Chega comigo aqui. Então, vamos lá. Quinta propriedade. Quinta propriedade. Teorema de Laplace. Rapaz, eu vou comer um pouquinho o seu couro agora, tá bom? Como assim, professor? Eu não quero isso não, professor. Não, eu vou ter que comer o seu couro agora porque eu vou ter que escrever a notação somatório aqui agora, tá bom? Mas o senhor vai explicar, né? Relaxa, cara, relaxa. Isso tá explicado na videoaula, mas eu vou relembrar contigo aqui, olha só. Seja A uma matriz quadrada desse tipo aqui, ó. AIJ N por N, ok? Então, uma matriz quadrada AIJ N por N. Então, o determinante da matriz A é igual a o produto de o somatório dos produtos de A KJ por C KJ. Você sabe que o senhor ferrou minha vida, né? Eu não entendi nada que o senhor escreveu. Calma, rapaz. Primeiro deixa eu escrever outro aqui, que tem mais um. Poderia ser assim também, tá? Show. Bom, vamos entender o que isso significa. Bom, lembrando que I e J são números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a N, tá? Vamos ver como é que a gente aplica isso. A teorema de Laplace, ele é um pouquinho complicado mesmo. Vamos ver como é que a gente usa isso aí. Exercício. Calcule. E aí ele cria um determinante aqui para você. Eu vou colocar ele 4x4 para ser um pouquinho mais difícil, tá? Tá aí. Calcule o determinante desta matriz
4x4. Sobe aqui comigo. Galera, o determinante de uma matriz 4x4, 5x5, 6x6, se você quiser fazer a conta mesmo, só dá para fazer com o teorema de Laplace. É lógico que tem como você chegar a esse resultado, talvez utilizando as propriedades que nós vamos ver em seguida. Mas se você quiser fazer de fato a conta, esta é a utilidade do teorema de Laplace, tá? Então, para que serve o teorema de Laplace? Para calcular determinante. Precisa ser só 4x4, 5x5 acima, não. Dá para calcular de 3x3, de 2x2, de 1x1. Teorema de Laplace funciona para calcular qualquer determinante, tá? Professor, por que a gente não usa ele direto, então? É porque é trabalhoso, certo? Utilizar o teorema de Laplace é trabalhoso, sim. Mas acima de 4x4, se não der para usar as propriedades, vai ter que usar o teorema de Laplace, tá? Todo mundo entende isso? Show, desce comigo aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Galera, primeiro, você vai escolher uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros. Nesse caso, essa e essa empatam, né? Eu vou escolher a linha, pode ser? Então, vou escolher esta linha aqui. Que linha é essa? Isso é a linha 3, você concorda? Pois é, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou abrir da forma que da forma que eu te ensinei a abrir determinantes, tá? Eu te ensinei uma determinada maneira de abrir determinante. Na verdade, eu não vou usar essa, né? Eu vou usar essa. Deixa eu usar a caneta vermelha mesmo. Presta atenção. O teorema está me dizendo que o determinante da matriz A é o somatório quando K varia de 1 até 4 de A e K vezes C e K. Isso é o que a fórmula está dizendo, sim? Só que eu sei o I, né? I vale 3, certo? Então, vou substituir o meu I por 3, sim? Beleza. E aí, como é que eu te ensinei a abrir um somatório? Eu te ensinei a abrir um somatório assim. Você pega o 4, diminui o 1, dá 3. Soma 1 é 4. Então, você vai repetir este termo aqui. Se você não se lembra disso, vai lá na aula de matrizes e procura somatório, tá? Importante. E eu vou escrever isso aí 4 vezes, porque foi o resultado que eu encontrei. Então, fica A3K vezes C3K. 1, 2, 3, 4. Pronto, tá aí. Escrevi exatamente 4 vezes. Intercala essa galera com sinal de mais, porque é um somatório, né? E aí você vai fazer a partir de agora o seguinte, você vai apagar cada um dos Ks, então apagou esse K, escreve o primeiro número, né? O índice, 1. E aí vai somando 1, A31, C31, A32, C32, A33, C33, A34, C34. Beleza? Então, o que eu estou vendo com isso aí? O que eu estou vendo é que eu sei calcular cada um desses termos. E isso foi possível graças ao meu somatório, beleza? Então, eu pego a linha inteira, multiplico pelos seus cofatores e somo. A soma será o determinante. Qualquer linha, qualquer coluna, tá? Bom, A31 é 0, A32 é 0, A33 é 1, A34 é 2. Essa conta fica 0, que some, 0, que some também. Aí isso fica C33
mais 2 vezes C34. Beleza? Então, este é o resultado, né? É a conta que a gente vai ter que fazer para matar a questão. Então, deixa eu vir para a próxima parte aqui, para eu poder ter espaço para fazer. Vou copiar esse determinante, 1, 0, menos 1, 3. 4, 1, 2, menos 1. 0, 0, 1, 2. 1, 4, menos 1, 3. Show. E eu quero calcular C33 mais 2C34. Isso vai ser o determinante desta matriz. Então, o determinante dessa matriz, C33 mais 2C34. Vamos calcular cada um desses termos. Então, começando com o C33. C33 será menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes menor complementar 33. O que a gente faz? A gente isola o termo 33, é esse, né? Corta a coluna, corta a linha, e o que sobra é esse determinante aqui. 1, 0, 3, 4, 1, menos 1, 1, 4, 3. Certo? Repetem-se as duas primeiras colunas. 1, 4, 1, 0, 1, 4. E faz sarros, né? Fica 3. Deixa eu escrevendo aqui. 3, 0, 48, é isso? 4 vezes 4, 16, 48, é isso? Menos 3. Mais 4. E menos 0 ou mais 0, tanto faz. Então, 3 corta com menos 3 e 48 mais 4 dá 52. Substituindo isso aqui, isso fica exatamente 52. Então, achei C33. Falta achar C34, certo? Então, vamos lá. Isso fica menos 1 elevado a 3 mais 4 vezes D 34. Vamos lá? Então, agora eu tenho que envolver o 34º, né? O 34. 34 é ótimo. É a terceira linha e quarta coluna. Seria esse cara aqui. Corta a coluna, corta a linha. E o que sobrou foi 1, 0, menos 1, 4, 1, 2, 1, 4, menos 1. Ok? Repetem-se as duas primeiras colunas. Tá certinho, certinho. Beleza. Aí, fazendo as contas, isso fica assim. Menos 1 mais 0 menos 16 menos 1 que vira mais 1 menos 8 que vira, quer dizer, mais 8 que vira menos 8 e esse aqui dá 0. Vou botar menos 0. Isso dá, corta menos 1 com 1, menos 16 menos 8 dá menos 24 e, portanto, isso aqui dá 24, porque menos 1 elevado a 3 mais 4 é menos 1, tá? Substituindo isso aqui do lado, você encontra o determinante de A, que será C33. C33 deu 52. Mais 2 vezes C34, que é menos 24. Isso é igual a 52 menos 48, que é igual a 4. Esse é o determinante desta matriz. Ok? Então, essa é a aplicação do Teorema de Laplace. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos lá para a nossa sexta propriedade, tá bom? Essa é uma das mais difíceis, a quinta que a gente acabou de falar. Agora, vamos para algumas outras, tá?
Umas outras tão importantes quanto, tá? Então segue comigo aqui. Show. Vamos lá. Então essa é a sexta propriedade. Droga. Pronto. Foi mal, gente. Só para ficar bonitinho. Sexta propriedade. Bom, a nossa sexta propriedade diz o seguinte: troca de filas. Ao trocar as filas de um determinante, o mesmo fica multiplicado por menos 1, tá? Nós vamos entender isso melhor na hora dos exercícios. Por enquanto, sem muitos exemplos, tá? Deixa para os exercícios. Sétima propriedade. Sétima propriedade. Multiplicação de fila. Ao multiplicarmos uma fila de um determinante por K pertencente aos reais, ao multiplicarmos uma fila de um determinante por K pertencente aos reais, o próprio determinante será multiplicado por K. Beleza? Bom, essas propriedades, como eu já disse, elas estão sendo só revistas, tá? Vamos lá, então. Próxima propriedade. Volta pra cá. Tô errando a porcaria das cores, beleza. Oitava propriedade é a multiplicação pelo determinante. É a multiplicação do determinante. Então, ao multiplicarmos um determinante, aliás, um determinante não, ao multiplicarmos uma matriz por K pertencente aos reais, matriz quadrada de ordem n, seu determinante
será multiplicado por K elevado a N. Beleza? Então, essa é a oitava propriedade. Tudo bem? Próxima tela. Então, agora nós vamos falar da nona propriedade. Então, siga comigo. Deixa eu escrever primeiro, depois eu pinto. Então, vamos lá. Nona propriedade. Então, lembrando, nós já falamos da troca de filas, da multiplicação de filas, da multiplicação do determinante. E vamos lá começar a falar, então, de filas iguais. Show. Então, segue aqui comigo. Então, como é que eu estou escrevendo embaixo? Isso. Se uma matriz possui filas iguais, o determinante dela será nulo. Beleza? Da mesma forma, existe a propriedade da fila nula. Muito bem. O que diz a propriedade da fila nula, professor? Diz que se uma matriz possui uma fila nula, o determinante será nulo. Beleza? Bom, lembrando que a gente vai ver aplicações disso assim que a gente for para os nossos exercícios. Então, continue comigo. Vamos lá, olha só, professor. Então, ó, 11ª propriedade. Filas proporcionais. Se duas filas de um determinante são proporcionais, então seu determinante será nulo. Beleza? Show. Então, próxima propriedade. 12ª. Professor, são muitas, né? Pois é, rapaz, são bastante. Adição de determinantes. Me perguntaram já se funciona para subtração também. Sim, funciona para subtração. É porque a subtração é um tipo de adição, certo? Beleza. Então, vamos lá. Como é que funciona? Funciona assim. Você tem um determinante que eu desconheço. Não sei como ele é. Mas eu sei que chega um momento em que começa a se repetir alguns termos, tipo A1, A2, A3, A4, A5.
beleza? Então, nós temos esse determinante aí. Isso aqui são elementos, tá? E aí, eu somo este determinante com outro idêntico ao primeiro. Idêntico. Não muda em nada. A não ser aquela específica coluna. B1, B2, B3, B4, B5. Beleza? Só isso que muda. O resto, ele é idêntico. Essas bolinhas são números, tá? Muito bem. Quando você soma esses dois determinantes, você pode transformar isso aqui num determinante único, onde os termos se repetem, eles não se somam, tá? Mas aqueles diferentes se somam. Então, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, A4 mais B4, A5 mais B5. E é isso aí. Então, quando você tem, dá uma olhada aqui para cima. Então, quando você tem dois determinantes iguaizinhos, idênticos, apenas porque uma fila se difere, se uma fila só se diferir, e ela tem que estar na mesma posição, tá? Então, quando você soma, tudo fica igual ao que estava antes, só que essas duas filas iguais se somam, tá? Você vai ver isso bem melhor nos exercícios, e eu tô falando um pouquinho mais rápido, porque como eu já expliquei, vou falar de novo, isso já foi visto, tudo bem? Show? Mas nos exercícios a gente mata de vez, tá bom? Desce aqui comigo. Então, aí, dois determinantes somados, idênticos, com exceção a essa fila, certo? Essa fila se transformou nessa fila somada, tá? Então, adição de determinantes. Próxima propriedade. 13ª propriedade é a propriedade da combinação linear. Também vimos isso. Propriedade da combinação linear. Vamos ver. Se adicionamos a uma fila uma outra fila multiplicada por uma constante, o determinante não se altera. Então, se você pega uma linha, sobe aqui comigo, se você tem uma matriz e você pega essa matriz, pega uma linha dela, multiplica por algo e soma em outra linha, você não muda o determinante da matriz, tá? Esse determinante não se altera independentemente do que você faça com essa soma, tá? Então, a gente vai ver isso com bastante calma daqui a pouquinho. Então, estamos quase finalizando aqui esse resumo, tudo bem? Desce aqui comigo. Então, estamos quase finalizando. Essa aqui é a 13ª propriedade. Falta falar da regra de Chió. Então, vamos lá falar da regra de Chió. Vamos juntos. Deixa eu só ver aqui uma parada. Tá, beleza. Deixa eu colocar então só uma aqui. Isso aí.
Então, regra de Chió funciona da seguinte forma. Você tem lá uma matriz com o termo A11 igual a 1, beleza? E vamos criar um exemplo? Acho que é melhor. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 7. Aqui é 13, aqui é 23. Aqui é 22 e aqui é 37. Pronto. Tá aí. Se você for fazer esse determinante, você vai ter um trabalho, porque você vai ter que multiplicar essas coisas aqui, vai ficar meio complicado, né? Então, deixa eu te explicar como é que funciona a chamada regra de Chió, tá? Bom, é assim, você constrói uma parede e você constrói um teto. O número que tá aqui tem que ser 1, tá? Se não for 1, a regra de Chió não funciona, tá? Bom, e aí como é que funciona? Funciona assim, cada termo tem o seu correspondente no teto e na parede. Aí você vai reescrever esse determinante, escrever apenas os termos que não estão no teto e que não estão na parede, e você vai subtrair o produto do teto pela parede. Então, olha só, o 13 vai multiplicar o 3 e o 4, 12. O 23 vai multiplicar o 5 e o 4, 20. O 22 vai multiplicar o 3 e o 7, 21. E o 37 vai multiplicar o 5 e o 7, 35. Como é que fica isso aqui? 13 menos 12, 1. 23 menos 20, 3. 22 menos 21 dá 1. E 37 menos 35 dá 2. E isso aqui é muito mais fácil de fazer. Vai ficar 2 menos 3. Se você fizer esse determinante aqui, você vai encontrar exatamente menos 1. Beleza?